Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos ao Salto para o Futuro. Você já ouviu falar em recursos educacionais abertos? Desde 2012, a Unesco recomenda para governos de todo o mundo a adoção dos chamados REA, os Recursos Educacionais Abertos, para que haja ampliação do acesso à educação de qualidade. Ao adotar essa prática, os governos estariam promovendo o que prevê um dos objetivos da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Mas o que seriam os recursos educacionais abertos? Como e por quem são construídos? E de que forma professores e alunos podem ter acesso? Perguntas que serão respondidas pelos nossos convidados de hoje. Então, fique ligado aí, porque a conversa sobre recursos educacionais abertos começa logo depois do intervalo. O Salto para o Futuro é um programa da TV Escola, porque é bom saber. Estamos de volta. Recursos educacionais abertos. É disso que vamos falar no programa de hoje. Para falar sobre esse assunto, convidamos a diretora executiva do Instituto Educa Digital, Priscila Gonçalves, e o professor da Faculdade de Educação da UNB, Theo Amiel, que coordenou a Cátedra Unesco de Educação Aberta na Unicamp. Priscila, Theo, muito obrigado pela presença no Salto para o Futuro de hoje. Obrigada. Vou começar com você, Priscila. A gente deu aí pistas do que são os recursos educacionais abertos, mas acho que é importante apresentar o que é isso, esse conceito, para quem está nos acompanhando. O que são recursos educacionais abertos? Exato. Recursos educacionais abertos, segundo a definição da Unesco, que veio em 2002 já tem um tempo aí. Em 2012, a gente teve a Declaração de Paris, que veio fundamentar esse conceito. Qualquer tipo de material, textos, áudios, vídeos, que estejam disponíveis ou como domínio público, e daqui a pouco a gente pode contar um pouquinho o que é o domínio público, ou sob uma licença de uso aberto, uma licença que permita uso, reuso e adaptação. Então, em vez de eu ter um recurso que é disponível apenas gratuitamente, eu posso ter um recurso aberto. Eu posso baixar esse recurso, modificar, adaptar de acordo com o uso que eu quero fazer em sala de aula, por exemplo, projetos que eu venha desenvolver, e isso com uma licença. A importância da licença é o que a gente vem trabalhando aí, como conhecer melhor essas licenças para a gente poder encontrar os REA com mais facilidade e também compartilhar aquilo que a gente produz como REA. Quer dizer, no caso dos vídeos, para dar um exemplo aí, se o professor encontra um vídeo que é considerado lá um recurso educacional aberto, ele pode baixar esse vídeo, ele pode reeditá-lo, pode utilizar da forma como ele achar conveniente, apropriada na sala de aula, inclusive disponibilizar depois esse novo vídeo, já que ele reeditou, também como recurso educacional aberto. Exatamente. E ele precisa saber identificar esse vídeo. Então, sempre lá no descritivo do vídeo, normalmente tem no YouTube, no Vimeo, que são repositórios de vídeo, tem lá escrito se eu tenho uma licença, normalmente a Creative Commons, que é uma licença aberta, ou então é o standard do YouTube, por exemplo, que a maioria dos vídeos estão assim, significa que não pode baixar. Pela nossa lei de direito autoral, para eu baixar, eu preciso pedir autorização desse autor. E quando eu encontro vídeos com a licença, exato, eu posso baixar, de repente eu quero usar uma parte desse vídeo para construir um outro vídeo com os meus alunos na escola. E aí eu vou referenciar no final desse vídeo que eu produzi a origem, né? Dou crédito daquele vídeo que eu usei para produzir o meu vídeo. Agora, a gente está dando um exemplo de vídeo, né? Mas existem outros recursos e múltiplos recursos. A gente pesquisando viu lá que, como por exemplo, o livro didático é visto em alguns países como o que tem mais alto... Livro didático não, livro de um modo geral, né? O que tem mais alto custo para um estudante de graduação, por exemplo. Como é que poderia um livro, uma obra que tem aí direito autoral muito concreto, pelo menos imagino que nos outros países e aqui no Brasil também, se transformar num recurso educacional aberto, Theo? Então, a questão do livro didático é uma bandeira de muitos países justamente pela facilidade de identificar o alto custo e a obrigatoriedade de compra. Um aluno de graduação numa universidade normalmente gasta uma porcentagem razoável da sua verba, vamos dizer, disponível para comprar livros didáticos. E como normalmente esses livros são fechados, em sua grande maioria, o custo acaba sendo muito alto ao longo de um período de graduação e para muitos alunos acaba sendo até uma barreira para o acesso à educação. O mesmo acho que vale para o ensino básico, onde o governo, ao contrário, gasta uma quantidade razoável de dinheiro, na ordem de bilhões de reais por ano, para comprar livros didáticos.
para transferir esses livros para os alunos. Então, o livro didático se torna uma referência do que é o material educacional utilizado por professores de ensino básico, por alunos, para eles aprenderem no ensino de graduação. O que a gente tem visto é um movimento muito grande em alguns países do mundo, que agora também tem acontecido de maneira suave, mas já persistente no Brasil, de começar a achar maneiras de não ver o livro como uma obra fechada, que é entregue na mão pronta para o aluno e para o professor, mas que seja mais um recurso que possa dar margem a uma série de outras atividades, de outras produções, quer dizer, um material mais vivo, que possa levar não só a novas maneiras de interagir com o livro, né, de adaptar para conhecimento local, de tirar pedaços do livro para um contexto e para outro, e juntar com outras coisas, com coisas que são feitas naquele ambiente, mas também pensar em novas maneiras de como a gente produz e dissemina o livro, né? Vamos pensar aqui livremente sobre essa questão. Já que existe a questão do direito autoral, isso seria na contratação, né? Na forma como o governo, os governos contratam esse material. A partir do momento que eu uso dinheiro público para adquirir uma obra dessa, eu vou pedir de você que torne ele aberto para que eu possa fazer esse uso dessa maneira como você está apontando? É por aí? Acho que você acertou num ponto muito importante para a gente. É uma frase que a gente usa com uma frequência, o Ministério tem usado cada vez com mais frequência, o Ministério da Educação, que é o que é público tem que voltar para o público. E esse é quase um lema dos recursos educacionais abertos, onde a gente até tem alguns desentendimentos, mas essa é uma coisa que é um ponto pacífico. Todo mundo concorda que se o dinheiro público pagou por aquele recurso, o público deveria ter acesso. Isso vai na bandeira dos dados científicos abertos, das produções acadêmicas abertas, todo o movimento do aberto vai nessa pauta de que o que é produzido com dinheiro público tem que voltar para o público. E já no PNLD, no Plano Nacional do Livro Didático, de 2019 e 2020, e a gente espera que isso continue, já existem novas possibilidades de contratação que vão nessa linha do que você sugeriu, de que as editoras possam negociar um preço específico diferente para aquele recurso, para aquele livro, mas cedendo os direitos para o Ministério, que aí, tendo os direitos, pode liberar os recursos com uma licença aberta, remunerado de uma maneira alternativa, apropriada a esse novo regime, mas também liberando esses recursos para que o livro seja esse material que agora de posse do governo possa ser disponibilizado com uma licença livre. Uhum. A gente já vê isso dentro do Plano Nacional de Didático para alguns dos materiais complementares do professor, o material digital já está sendo licenciado com uma licença livre, o que vai permitir que os professores possam trocar, modificar, mexer nesses recursos e compartilhar de maneira muito diferente do que é feito hoje. Uhum. Priscila, e como é que tem sido essa questão, colocar mais um elemento? Porque tem as editoras são fortíssimas, né? E elas são... elas estão diretamente envolvidas nesse processo de compra de livros didáticos, por exemplo. O Brasil movimentou muito dinheiro já. Sim. Se não me engano, foi o maior programa de compra de livros didáticos no mundo. Acho que é o segundo. Elas estão ali, agora é o segundo. Elas estão ali sempre de olho nessa questão. Elas estão resistindo muito a essa nova filosofia, essa nova abordagem, ou a gente está caminhando já num mar mais tranquilo? Então, é interessante, porque eu posso dizer assim, com clareza e sem titubear, que tem um interesse em conhecer melhor o que seria, por exemplo, novos modos de negócios, novos modelos dentro dessa perspectiva do aberto. E o que eu tenho visto, às vezes as pequenas editoras que têm um pouco de mais autonomia e agilidade de fazer os protótipos, pensar um livro, então tem uma editora que a gente conhece que fez um dicionário aberto. Os livros que a gente faz, os materiais que a gente faz parcerias também com editoras que topem fazer sob uma licença aberta. Então, não significa o fato de eu ter uma licença, colocar uma licença aberta, eu vou deixar de vender o livro didático para o governo, para o Ministério da Educação, porque o livro didático é uma questão que depois a gente quero falar um pouquinho disso, até desse paradigma, mas o livro ainda é importante, vai continuar sendo por muito tempo, porque a editora pode, num primeiro momento, achar que isso vai romper ou atrapalhar um negócio que ela tinha muito estabelecido por anos. Mas o mundo todo está mudando, né? A sociedade muda, novos trabalhos, novas possibilidades vão surgindo. Então, esse modelo de iniciativa aberta também tem que chegar na educação, né? Modelo de negócio aberto, o que seria? Como é possível pensar novos modelos? Você tocou numa questão importante que existem outras formas, né? O livro didático, você falou, né? Algo que não vai sumir, ele vai continuar existindo e tem o seu lugar de importância. Mas, e aí, quando você pensa no livro didático, pessoas que supostamente têm ali uma formação adequada para escrever sobre algo.
Quando você pensa em outros produtos, né, como, por exemplo, aí não estou dizendo que isso é um recurso educacional, vocês podem até me corrigir, mas a história da Wikipedia, né, que foi pensada com essa ideia de cocriação. Eu vou lá, contribuo com algo que eu sei sobre um determinado tema, vamos pensar aí na história, mas há muita gente que questiona essa credibilidade dessa contribuição, né? Quem foi, o autor que foi lá e escreveu aquele determinada outra parte sobre um determinado contexto histórico. Como fica a questão da credibilidade? Quem é que põe o selo de qualidade em algo que vai sendo cocriado, até se chegar àquela conclusão? Eu começar, depois você vem. Era isso que eu ia falar dessa história do paradigma. Por que a gente está mudando um paradigma quando a gente fala de REA? Porque, num primeiro momento, parece, o recurso. Por que recurso? O recurso é muito importante porque hoje a gente tem a possibilidade de acessar recursos pela internet, coisa que a gente antes só tinha o papel. Então, só era o livro que chegava. Hoje a gente pode ver vídeos, áudios, games, uma série de recursos que está ao alcance de um clique. Mas o essencial do REA, nesse conceito da educação aberta, é a gente mudar esse paradigma que a gente precisa ter de só especialistas e pessoas muito bem qualificadas para produzir um determinado material. Ao contrário, a gente começa a olhar para as pessoas que usam esses materiais, que são os professores, e eles, ao produzirem, eles também estão se formando. Eles também estão desenvolvendo a capacidade de produzir um material que não é só para eles, mas que vai ser compartilhado com outras pessoas. A gente teve uma experiência no Paraná, aqui no Brasil, de 2000 a 2010, que foi o projeto Folhas, que fez justamente isso. A Secretaria de Educação incentivou professores de ensino médio a produzir materiais didáticos. E como que eles pensavam na questão da qualidade? O trabalho coletivo entre pares, de feedback, leituras coletivas, universidades participaram desse processo. Uma avaliação permanente desse material. Avaliação permanente. Esse coletivo, que é o que a gente precisa fomentar cada vez mais, e a gente vê muito pouco na política pública. Porque tem uma facilidade de eu encomendar o material, chamo especialistas, produzem o material e entregam o material. Só que os próprios professores já estão mostrando que eles não querem há muito tempo, né? Há muito tempo. Há décadas eles reclamam dessa... Por que tem que chegar tudo pronto? Por que eu tenho que trabalhar com um livro didático que não tem nada sobre o meu estado, sobre a minha cidade? Por que eu também não posso? E eles sabem, é um reconhecimento. Claro, a gente sabe que precisa investir muito em formação, mas tem que ter um reconhecimento que quem tem o conhecimento do dia a dia na sala de aula. É importante ressaltar esse, que a Priscila está chamando de mudança de paradigma, para nós é mais importante do que pensar na questão das licenças e dos direitos. Isso é a estrutura que dá margem para as práticas, né? E para a ética de trabalho com recursos educacionais. Os educadores estão acostumados a trabalhar colaborativamente, a compartilhar recursos, a baixar coisas da internet, a fazer esse tipo de coisa, a trabalhar com seus alunos. Isso é uma prática. O que a gente está tentando com o Zéia é embasar isso e colocar isso em volta, né, de uma arcabouço legal e técnico que permita que essas coisas possam acontecer e que está desatualizado, que a gente passou um tempão com essas práticas enraizadas, sem nenhum suporte legal e técnico, e agora a gente tem condições de fazer isso acontecer. Parecia que o mundo não ia mudar nunca, né? A gente ficou ali olhando e tudo. E vai mudando. E aí o exemplo da Wikipédia é muito bom. Eu fiz uma experiência esse semestre com os alunos da pedagogia na UNB, da gente editar a Wikipédia. E os alunos começaram a perceber como é rigoroso o processo de trabalhar na Wikipédia. Exato. Problemático, de muitas maneiras, mas extremamente rigoroso, que não é o olhar que as pessoas têm externo de que você simplesmente entra e um conteúdo fica ali, perene, e coisa de 2, 3 segundos já tem alguém comentando o que você fez, tirando do ar se for uma coisa que é horrorosa. Quer dizer, é uma comunidade muito dinâmica, justamente que ela tem uma capilaridade muito grande e muita gente trabalhando. Ou seja, tem uma avaliação, não é tão sem avaliação assim como se pensa. E nos repositórios, nos lugares onde você encontra recursos abertos, como é com outros tipos de recursos grátis ou fechados, você normalmente tem um processo de curadoria, você tem uma participação ampla de pessoas da área educacional. O que a gente acho que defende mais é que a gente consiga tirar um pouco esse olhar de especialistas versus professores e alunos, ou especialistas localizados em um lugar, seja no eixo Rio-São Paulo, quando é o livro didático, ou no eixo Brasília, quando é o livro didático de avaliação mais pontual, de disseminar a política que vai fazer a avaliação. A gente conseguir capilarizar isso mais para um país que é tão diverso e com tanta gente competente, né? Priscila e Theo, eles fazem formação continuada de professores nessa área dos recursos educacionais abertos. Eu vou voltar agora a começar esse bloco perguntando para vocês como é que os educadores têm reagido a essa proposta, Priscila.
muito bem. A minha percepção é que eles reagem muito bem, um pouco inseguros, e ao reconhecer que eles também podem ser autores de produção de materiais educacionais, que na verdade eles já são. Tem um reconhecimento que nem sempre é tão claro. Quando um professor ou professora produz uma aula, produz um material, pega um material de jornal, pega algo que ele achou na internet, junta com um livro didático, quando faz cria a um cópia, jogo ali com seus quando cria um estudantes. jogo, tudo isso tem muita autoria. O tempo todo os professores são autores, mas a gente tem aí uma tradição de acreditar que o autor é o do livro só. O autor é o especialista que vem dizer alguma coisa, vem dar um curso, ou o curso que se faz, tem vários cursos hoje, né, que o Ministério mesmo oferece. E é o reconhecimento dessa prática. Nossa, eu tenho uma experiência, de repente eu posso ser um mentor ou mentora de outros professores e juntos, como o Theo falou no último bloco, os professores fazem muita colaboração, seja nos espaços de formação mesmo, que são criados dentro das escolas, das secretarias, e nos informais. O tempo todo tem havido faz muito tempo, essa troca. E ao saber que, nossa, então quer dizer que eu também posso produzir um blog que eu faço, que tem professores que já estão fazendo, colocam blogs, mas não conhecem a licença. Então eu posso colocar uma licença e já mostrar que outros professores podem usar os meus materiais, podem reproduzir, podem criar outros materiais em cima do que eu fiz. Theo, qual é a principal dúvida que nessas formações esses professores têm trazido para vocês? Assim, o que eles mais temem? Qual é o principal receio? A principal dúvida mesmo? Acho que a dúvida é a dúvida que todo mundo tem, professores ou não, que é a questão do direito autoral e das licenças. A legislação brasileira é super ambígua, ela é difícil de interpretar, até para advogados. Então, você imagina um professor, ou gente como nós, professores também, tratar com as ambiguidades e as nuances da lei de direito autoral é muito complicado. São tratados internacionais, e, enfim, uma série de coisas que acabam complicando as pequenas análises que os professores às vezes querem entender exatamente o que eles podem ou não podem fazer. Com o nascimento dessas licenças Creative Commons, que ficaram licenças muito populares, ficam bem mais fácil de lidar com essa ambiguidade. Mas ainda assim é um processo difícil, um pouco lento de você compreender. Por isso que a gente faz essas oficinas de 2, 3, 4 horas, a gente gasta bastante tempo explicando o que significa isso, como usar as licenças, como comunicar as licenças. E uma vez que você entende como isso funciona, fica relativamente fácil de navegar nesse território, mas é sem dúvida a maior dificuldade dos professores. Agora, tem uma mudança de olhar também, quando você mesma já apontou isso, Priscila, quando você passa a trabalhar com material em que você colaborou, em que você contribuiu, em detrimento de algo que é só comercial. E aí, comercial, não estou desqualificando esse material, mas do ponto de vista que eu adquiri, eu comprei, né, veio de outro, eu não estou... A ideia da autoria, né? Você percebe essa mudança nesse professor? O que muda do ponto de vista profissional, dessa prática pedagógica, à medida que ele se coloca como autor? Na verdade, essa mudança ela não é tão imediata, ela é sempre um processo, porque o reconhecimento pode vir imediatamente, mas o fazer um material, assim como um autor que fez um livro didático, a percepção de que eu estou fazendo um material com os meus colegas ou junto com os meus alunos, isso também é uma formação para mim como pessoa, como profissional. Isso não é tão claro, porque na verdade tem um ponto aí relacionado a esse desenvolvimento humano do professor, esse desenvolvimento integral que tem a ver com autoconhecimento, reconhecimento de talentos. Nossa, eu gosto na parte que eu vou fazendo um resumo do que todo mundo fez, ou eu gosto de escrever, eu gosto de produzir. Os professores vão também reconhecendo outros talentos, que não é só o talento de dar aula naquela determinada disciplina. E todos nós temos muitos talentos. E ao fazer essa somatória de talentos e a percepção de que eu estou me desenvolvendo profissionalmente também ao fazer isso, eu passo a me reconhecer e reconhecer os meus alunos com mais clareza, os diferentes perfis. Então, como é que eu organizo, por exemplo, uma produção, um grupo vai gostar mais de escrever, o outro grupo vai usar o celular para fazer entrevista, o outro grupo outras pessoas vão desenhar. Como que eu também trabalho com essa multiplicidade de talentos? Porque primeiro o professor precisa se sensibilizar e compreender que é importante também para ele essa formação, essa mudança de paradigma. Agora, até isso que ela falou do ponto de vista do professor,
É claro que é importante essa construção por parte do professor, né, nesse processo. Agora, o aluno também pode ser um criador de um recurso educacional aberto? Uma das coisas mais interessantes que a gente espera acontecer quando a gente faz as formações é de você começar a ver o professor olhar para a produção da sala de aula como algo valioso também. Isso. Que muito do que acontece em sala de aula, o professor, claro, o professor sempre produz, a gente sabe que o professor é um produtor de artefatos o tempo todo. Mas muito do que o professor pede para os alunos fazerem normalmente são atividades que são feitas iguais para todo mundo, que ficam jogadas no lixo depois, porque você guarda aquele monte de papel, depois no final de 5, 6 anos você tem um escritório inteiro de papel que você precisa jogar fora. Professor que pede uma pesquisa sobre um tema único para todo mundo. Para todo mundo, Aí o aluno faz, sabe assim, ninguém vai ler isso aqui. Ninguém vai ler. Então o aluno sabe que ninguém vai ler, o professor sabe que provavelmente não vai ter tempo de ler, vai ser uma coisa só para dar nota. Então essa perspectiva dos recursos abertos e dessa cocriação e colaboração e esse olhar para a colaboração também faz com que você comece a ver a produção do aluno como uma coisa que pode ser valiosa. Que eu acho que é uma coisa muito fácil, uma chave muito fácil de transformar na cabeça de muitos professores, alguns já praticam isso, mas para outros, a hora que você começa a achar caminhos de pensar, olha, você pode colaborar entre vocês aqui, criar uma coisa juntos, ou pegar uma coisa que a gente fez semestre passado que meus alunos começaram. O exemplo dos livros é muito comum. Tem professores que fazem livros que vão sendo melhorados, que os próprios alunos usam como material didático e são feitos ao longo dos anos. Tem professores que fazem isso há décadas. Novas edições, Exato. né? Novas edições com a autoria que vai crescendo com os alunos que começaram 10 anos atrás. Quando você começa a olhar para o aluno como também um grande produtor de conhecimento e as atividades que você pede e escolhe para fazer como atividades formativas nesse ambiente de colaboração, você muda muito a perspectiva do que é trabalhar dentro de sala de aula. E aí você já tem impacto direto na aprendizagem, né? Porque a gente não está falando só do resultado de uma eventual avaliação, o aluno aprendeu porque ele utilizou um recurso educacional aberto. Não. Mas todo do próprio processo de criação desse recurso e de trabalho a partir desse recurso, né? E aproveitar, por exemplo, quando os alunos têm usado muito, eles assistem muitos YouTubers, e muitos já estão colocando seus vídeos lá e tal. Isso também é uma nova aprendizagem. O que é compartilhar nessa cultura digital? Eu vou compartilhar um material que é aberto, posso escolher uma licença, esse repositório de vídeos que eu escolhi, ele me permite escolher uma licença. E outra, ao usar um material, vamos dizer, um vídeo, eu vou baixar, mas eu posso baixar? Por que eu não... Já tem acontecido, o próprio YouTube tem códigos e algoritmos que identificam se eu uso uma música que é protegida por direito autoral, aí você recebe uma advertência. E os alunos podem trazer isso e muitos já vão se reconhecer, isso aconteceu comigo. Então vamos pensar um repositório onde tem músicas com licenças que eu posso usar nas minhas produções? Isso também muda essa postura ativa em relação à cultura digital. Por que eu vou pegar o material, se eu posso, e depois receber uma advertência, né, com esse medo todo do direito autoral, se eu posso ir num repositório, e já tem vários repositórios, a gente está organizando isso num referatório que chama RELIA, então Recursos Educacionais com Licenças Abertas, para facilitar esse encontro de materiais. Porque ao usar uma música, eu já vou mostrando para os alunos, e aí junto com os professores também, olha, já é possível disponibilizar uma música com uma licença que a gente possa usar aqui, aí não vai ter, ninguém vai tirar o nosso vídeo do ar. Você falou lá no começo, é importante diferenciar esses recursos, né? Do livre, do aberto, do que é domínio público, para que esse público que está assistindo a gente agora possa entender um pouco do que a gente está falando aqui, que é algo bastante complexo mesmo para nós que somos de televisão e a gente às vezes quer usar, isso aqui não pode usar, essa imagem a gente não tem direito. Né? Enfim, às vezes se debate muito para descobrir se tem, se pode ou se não pode. Você precisa consultar o departamento jurídico, enfim, de uma forma um pouco mais simplificada, talvez, para que a gente possa entender aqui qual a diferença e como navegar nesse universo aí das licenças, Theo. Então, para a gente, uma diferenciação extremamente importante que está acontecendo agora é entre o grátis e o aberto. O domínio público é uma outra classe prevista na lei, que depois de um certo período, depois da morte do autor, ou depois da criação de uma certa obra, ela entra no domínio público, que significa que ali ela tem uma livre utilização. No Brasil, a legislação brasileira não prescinde o direito do autor de ser citado, de ser mencionado, de ter uma atribuição, mas o domínio público é uma coisa que acontece com a obra, depois de um certo período, dependendo do tipo de obra. No Brasil, 70 anos em média. Depois da morte do autor.
e com algumas exceçõezinhas, mas nada muito complicado. Demora muito. Então é muita coisa muito antiga que demora muito a cair no domínio público, né? A diferença entre o grátis e o aberto é que é muito importante para as práticas, porque a gente não gosta de se prender tanto nas licenças, apesar de elas serem extremamente importantes. O que a gente quer são as práticas. Isso. Mas para ajudar as práticas, as licenças são importantes. O grátis, as pessoas normalmente pensam, a primeira coisa que as pessoas pensam na formação é assim, mas está na internet, então eu posso usar. Sim. E é muito razoável pensar que se alguém publica alguma coisa, você tem todo o direito de utilizar. A verdade é que isso não é o caso. Uma coisa que está disponível simplesmente na internet, automaticamente pela nossa legislação, está protegida por direitos autorais, a não ser que o autor, a pessoa que publicou, que é dona daquele direito, ou que criou aquela obra, diz expressamente, olha, você pode fazer outras coisas, você tem alguns direitos que eu estou cedendo para você utilizar nessa obra. Então, em princípio, tudo que está na internet é fechado. Pode ser grátis para você baixar, para você ver um vídeo no YouTube, para você baixar uma foto, para que você achou no Google, mas na verdade você não tem nenhuma liberdade de usar aquele material, a não ser que esteja muito claro que isso aqui tem uma licença livre para você fazer uso. O interessante para a gente é, se as pessoas fazem uso desse tipo de coisa e tem essa prática de baixar, para nós é um ganho. Para nós é muito legal, porque demonstra que a pessoa tem esse hábito de, ela baixa foto, ela baixa vídeo, ela mistura, ela pega a coisa que ela criou e cria uma coisa nova. Se ela infringe o direito autoral, isso é um problema que a gente pode resolver com uma certa facilidade. Mas o fato da pessoa já trabalhar com a prática é um ponto de partida para a gente discutir, olha, tem uma outra cultura livre que já existe, que tenta ajudar você, que já tem essa prática, a fazer isso de uma maneira onde você participa com uma comunidade de pessoas que pensam igual a você. Aqui tem toda uma discussão, é claro que a gente não está fazendo nenhuma propaganda de respeito aos direitos autorais, não é isso. Não é isso. Mas nesse ambiente da internet, não só no Brasil como fora daqui, há toda uma discussão sobre a história da cultura livre, como você acabou de apontar, sobre os remixes, revisão de direito autoral. Revisão de direito autoral. Inclusive, eu preciso falar, na União Europeia tem um movimento já que começou desde o ano passado, de todos os países da União Europeia, tem uma organização não governamental que lidera isso, né, junto com as outras organizações dos outros países, de reivindicar a flexibilização da lei do direito autoral para uso educacional e de uma forma comum para todos os países da União Europeia. E aqui no Brasil ainda, infelizmente, o mundo da educação está bem longe dessa discussão, bem longe. Então, é importante dizer uma coisa aqui, a gente não tem um regime de exceções para a educação, que essa é a segunda coisa que as pessoas acham. Era aí que eu ia colocar, exatamente. Porque a gente tem pessoas que pegam, por exemplo, um produto, uma cena de novela, reeditam aquilo ali e vão gerar lucro para si mesmos a partir de um trabalho que tem uma série de profissionais que foram envolvidos, uma empresa que bancou e financiou aquilo ali e que, portanto, é proprietária daquele direito. Não é o que a gente está discutindo. A gente está discutindo, por exemplo, a mesma cena de novela reutilizada num contexto em que aquilo ali vai ensinar alguma coisa, né? Um objeto educacional. Mesmo assim, a gente não tem essa... Mesmo assim, no Brasil, a gente está atrasado nessas... Porque é importante ressaltar, porque até a fake news, as formas de se fazer notícia com esses usos estão dentro dessa linha do eu baixo, eu uso e o problema é meu. O problema é meu, na verdade é de você. O problema é meu que leio. Eu que leio, você que lê, né? O que a gente está falando aqui, como o Murilo apontou, é para um uso educacional. Ele tem aí uma função, digamos, nobre desse baixar, desse usar, não tem esse uso nem da criação de questões que são extremamente antiéticas, como a fake news, e nem como a comercialização, né? É bom deixar isso claro, porque a gente está falando aqui de educação e é importante que as pessoas tenham isso como premissa, né? Exatamente. A flexibilização para a educação que a gente ainda não tem e vê que não tem em outros lugares também. O que eu vejo que a gente ainda não tem aqui, é até bom a gente poder falar sobre isso aqui no programa, é o olhar das pessoas do mundo da educação para essas questões que parecem distantes. Vamos segurar, Priscila, essa questão então, porque eu acho ela muito importante, mas a gente já está no finalzinho. Vamos retomar no próximo bloco, porque é algo importante de se discutir. Por que não esse olhar? O que acontece que esse olhar não existe com este uso educacional? Vamos segurar isso para o próximo bloco. Hora do último intervalo do Salto para o Futuro de hoje, mas continue ligado porque ainda tem mais debate sobre os recursos educacionais abertos. Até já. No bloco anterior, eu precisei interromper você, Priscila, mas você falava que no Brasil a gente ainda não tem esse olhar, o olhar da educação para os recursos, para a importância dos recursos educacionais abertos. E aí ficou a pergunta no ar, por quê? Porque ainda não tem esse olhar
de que é algo importante para o acesso à educação de qualidade. Porque isso é até fundamental para que a gente possa exercer uma pressão para que essa lei dos direitos autorais seja flexibilizada e a gente possa ter oportunidade de gerar mais recursos educacionais, inclusive. É uma questão do olhar para o contexto da sociedade, que não é de agora, não é só porque a gente está numa sociedade digital, sempre foi uma prerrogativa importante da educação abrir para a sociedade, né? Como que a gente traz o que está sendo discutido na atualidade para os projetos, para as práticas escolares. Quando eu falo que a educação ainda está muito longe dessas discussões em relação à legislação, por exemplo, a gente tem um Marco Civil da Internet que foi divulgado e aprovado em 2014, e dentro do Marco Civil da Internet a gente tem um artigo 26 que fala da educação digital, da importância da gente trabalhar uso seguro, uso consciente da internet. Não é só, eu vou usar uma plataforma, essa plataforma é de quem? Quem é o dono dela? Ela é pública? Ela é feita por uma comunidade de software livre ou ela é de uma empresa? E eu vou dar os meus dados? Que dados são esses? Que é uma discussão que está muito atual. E esse tipo de discussão ainda está muito longe. Está muito longe porque não chegou nas nossas formações iniciais, não chegou nas nossas formações continuadas. E pelo tradicionalismo do mundo educacional, é como se fosse uma outra área. A minha área é ensinar, aprender conteúdos, componentes curriculares, Enem, exames oficiais. Ainda fica muito forte nesse ponto do que é só da educação, quando na verdade a gente tem que olhar para a sociedade. A sociedade está aí mudando muitas questões, a questão da privacidade. Por que eu não posso trabalhar privacidade dentro de sala de aula? Por que é importante eu saber que dados eu estou colocando e dos meus alunos também? De repente, a gente vê algumas instituições, secretarias de educação, que fazem parcerias com empresas privadas, onde todos os alunos têm que criar o seu perfil dentro de uma empresa, para poder usar e ter acesso a N ferramentas. Será que isso é correto? E você tem uma corrente dizendo não exponham crianças de uma maneira que possa obter dados dessa criança, né? Então tem algo aí contraditório. Mas aí o que a gente tem visto nessa nossa experiência de trabalhar com a gestão pública é muito desconhecimento. É muito desconhecimento, porque parece que o grátis é bom, como o Theo diferenciou, né? Qual é o grátis e o aberto? Chega grátis para a secretaria, ai, que ótimo, é grátis. Bom, mas o que está por trás desse grátis? O quanto que o gestor público está preparado para fazer essa análise no aspecto pedagógico, no aspecto técnico e no aspecto jurídico. No Brasil, a gente não tem uma legislação de proteção de dados, né, pessoais. Isso está em tramitação, está em discussão, mas a gente ainda não tem. E o que isso faz é uma coisa ruim, porque, por um lado, a gente acaba não tendo uma orientação para gestores públicos e para professores mesmo entenderem qual é a consequência e o que significa você participar do grátis. E não dá uma orientação também de alternativas, né, do que é possível fazer de outra maneira. Então, a nossa discussão dos recursos abertos tem muito a ver com a questão de transparência, do software livre, da cultura livre, porque entra nessa loja de discussão de você se apropriar do mundo onde a gente está vivendo hoje, da cultura digital, e conseguir trabalhar isso como uma atividade educativa. Então, não é só simplesmente vamos colocar mais recursos na praça. É justamente pensar em toda essa ética e como é viver num mundo que mudou pela intermediação dessas ferramentas e como a gente tem que ser mais proativo e não só reativo nesse mundo que está posto, né? Quando o Theo deu o exemplo, né, que a gente sabe que já acontece, né, que a gente sabe, falando do uso educacional, mas essa postura do já fazer, já usar, já baixar, que a gente sabe que acontece, isso tem a ver para os educadores, alunos, quem está fazendo isso, entender que tem novas práticas. E as novas práticas, elas precisam impulsionar novas leis. Não dá para a gente ter as mesmas leis de um tempo antes da internet, antes desse mundo digital. E é por isso que a educação precisa se aproximar dessas discussões de como apoiar essas mudanças. Até para pensar que leis podem ser essas, porque como elas podem regular essas atividades que já existem. Porque não dá para você achar que vai ficar sempre fazendo o que a lei manda. A lei precisa mudar. Se a prática social, a gente tem um exemplo da música. Hoje a gente tem música por streaming, você paga um X, é um modelo de negócio que foi criado, porque justamente a música foi uma das primeiras, que as pessoas começavam a baixar tudo e as gravadoras quebraram aquela loucura toda, acharam um novo modelo. Então, que outros modelos
não só as empresas que trabalham com educação podem usar, mas também o que isso afeta na minha prática, no meu fazer, no meu aprender junto com os meus alunos. Tem sim a ver com a legislação, que é esse todo, é olhar a sociedade e como isso implica nessa mudança que a gente precisa ter. Ouvindo você falar de modelos e ouvindo o que o Theo acabou de apontar para a gente, fico pensando na questão da aprendizagem colaborativa. Essa questão da colaboração é algo que ganha cada vez mais força, exatamente pela cultura digital, me parece, né? É muito comum esse tipo de troca. A Bárbara citou o exemplo da Wikipedia, em que isso acontece, né? Você nem conhece a outra pessoa que vai colaborar, vai editar o artigo que você escreveu e assim a coisa vai indo. E vários outros exemplos nesse ambiente online que isso acontece. E isso me parece algo muito transformador do ponto de vista da educação, porque a gente vive um momento em que a sociedade é muito competitiva. E me parece que a gente está diante da ruptura com esse modelo de competitividade para formar uma galera que está mais interessada em colaborar do que em disputar. E é disputar emprego, disputar classificação no Enem, disputar vaga no mercado de trabalho, enfim, é isso por aí, né, Theo? Eu acho que tem a gente fala que a ética do professor é de colaborar, mas na verdade a gente também sabe que o trabalho do professor é muito solitário, né? Você pega um horário de planejamento, normalmente são meia hora, 40 minutos para resolver uma série de problemas, a gente não colabora num horário feito para ser um horário colaborativo, por exemplo. Então, esse olhar para a colaboração precisa também pensar em como a gente transforma o ambiente da escola, os espaços e os tempos que os professores têm para colaborar. Não é também só, de novo, colocando recursos na praça ou trabalhando de uma maneira um pouco mais aberta que a gente vai conseguir fazer isso funcionar. Então, a gente trabalha em todas as vertentes de repensar o sistema educativo. E esse olhar para a colaboração, se ele for bem feito, ajuda muito a fazer com que essas práticas possam florescer, né? Agora, pensando também isso que acabou de dizer da colaboração e que você estava dizendo antes, Priscila, eu fico imaginando, a gente já ouviu muitas vezes aqui alguns educadores falando, pronto, já vem mais um conteúdo, é como se fosse o recurso educacional aberto, mais um conteúdo que eu tenho que aprender para esse meu cotidiano de escola. E pelo que você está apontando, na verdade, não. Né? É mais algo que vai fazer parte, sim, desse cotidiano, mas de uma maneira menos didática e mais na vivência, mais na colaboração, mais nos processos, né? Isso não é só no educador. Se a gente quiser usar a internet de uma outra forma, a gente também vai ter que aprender como circular por lá, né? O que é licença, o que é cultura livre, enfim. É por aí também, né? É mudar um pouco também esse pensamento de que é um conteúdo a ser aprendido, né? Exato. É um conceito, e é um conceito que envolve uma postura nova. E essa postura nova, a gente vai perceber cada vez mais ao praticar. Então, não tem muito assim... preciso aprender um conteúdo, ler vários livros sobre recursos educacionais abertos. Não significa isso. É muito mais a prática aberta envolvida dentro de um conceito, onde eu posso escolher materiais que têm licenças abertas, eu posso modificar esses materiais, aí eu vou produzir outros materiais e também posso compartilhar. Porque esse compartilhar o que eu produzi, isso sim é um dos pontos aí que a gente queria incentivar mais. Porque os professores fazem, mas pouco se veem, né? Vou compartilhar? Aonde eu vou compartilhar? Porque a gente também tem muito pouco repositório, ambientes em que os professores possam... Essa é uma discussão que está sendo internacionalmente, né? Mesmo com a quantidade de universidades que a gente tem poucos repositórios, porque tem muitas universidades que criam repositórios. Exatamente. Inclusive, a gente está fazendo um curso agora para 300 professores da Universidade Aberta do Brasil, que tem o nome Aberta, mas não é aberta ainda. A CAPES, a Diretoria de Educação à Distância, comissionou esse curso para a gente no ano passado, e agora a gente está no final desse semestre, acaba essa primeira formação, que é uma formação de sensibilização, justamente para professores de 104, acho que universidades total, né, públicas do Brasil, que fazem parte do Sistema Universidade Aberta do Brasil, justamente porque no final de 2016, para comecinho de 2017, houve uma troca, que agora os recursos produzidos pelos bolsistas da Universidade Aberta do Brasil são recursos abertos. Isso foi parte de uma série de ações que a gente fez em conjunto, e uma das demandas era um curso para justamente explicar para os professores, doutores de universidade, o que significa isso. Para mostrar não que eles não sabem, mas como é complicado. Até né, professores universitários, gente de faculdade de educação, de biblioteconomia, o que for, também não conhece esse conceito ainda. E a gente está conseguindo fazer essa formação para que eles possam conhecer, na esperança que a gente consiga disseminar esse conhecimento dentro dos campi e nos cursos de formação também, para que entre não como agora tem uma aula de réia, mas assim, gente, agora quando a gente for procurar, a gente vai procurar aqui. Por quê? Porque é isso. Por que a gente vai fazer isso em grupo? Porque essa é a ética que a gente quer trabalhar.
E essa formação ajuda esses professores a gente imagina, ser esse polo de disseminação de conhecimento dentro da universidade. Você falou de mudança de paradigma lá no início, né, Priscila? E aí eu fico pensando nessa questão do compartilhamento. A gente já visitou muitas escolas gravando reportagens e não era raro ouvir, perceber professores de outras turmas que não aquelas que a gente ia mostrar por conta das experiências bem-sucedidas, com ciúme, às vezes com uma certa raivinha. Por que o trabalho do colega está aparecendo? Sim. Porque a gente percebe que, de fato, nesse paradigma antigo, o compartilhamento, a troca, não é algo muito valorizado, né? O brasileiro, de forma geral, ele tem apreço pela propriedade, né? É meu, fui eu que criei isso aqui, não vou contar para ninguém, vou botar embaixo do braço. E aí a coisa é revolucionária nesse sentido, né? Porque quando a gente propõe uma criação que já é coletiva e que você pode pegar algo que o outro criou e dar ali também a sua customizada para criar uma terceira coisa, aí você já está falando de outra coisa. Né? Eu costumo falar muito sobre isso, que eu acho que a questão mais importante não é como usar as tecnologias na escola, como inovar com aplicativos, não, é a cultura da colaboração. Mas a cultura da colaboração nessa perspectiva, que a minha ideia, ela pode se somar com outras ideias. E juntos a gente pode ter uma grande ideia para solucionar um desafio que é da escola. Às vezes o desafio é, o vandalismo do banheiro. Poxa, não adianta pôr uma placa, não pinte, não rabisque as portas do banheiro. Como que a gente sensibiliza e faz disso um problema de todos? Porque quando todos se sentem de fato parte da busca da solução, você se vê ali, aquilo tem uma partezinha sua. Então, quando esse professor vai ser lá alvo de pauta de uma reportagem, de alguma forma eu posso estar envolvido ali, porque aquilo vai estar levando a minha escola, a nossa prática como um todo, mas isso não é simples. Agora, a gente falou muito desse universo da escola, que é óbvio e importante, né? Um microcosmo que representa muito dessa sociedade, mas é importante saber por que a Unesco, você foi representante da cátedra, né, na Unicamp, incentiva que governos adotem. Isso eu acho que é importante a gente deixar claro aqui, para poder fechar o programa, por que o recurso educacional aberto é tão importante em ser adotado por governos. Uma das iniciativas da Unesco, uma das razões que a Unesco preza muito os recursos abertos é porque tem um lema, né, de educação equitativa, de qualidade, educação inclusiva. Né? Os recursos abertos estão muito prontos para trabalhar, por exemplo, a questão da acessibilidade, utilizar padrões internacionais que permitam que a gente possa trocar esses recursos em formatos que sejam acessíveis por todos, né? Que uma pessoa que tem algum tipo de deficiência possa acessar aquele recurso com facilidade, para que o recurso possa ser disponibilizado de formatos diferentes para que alguém tenha pouca banda de acesso à internet consiga também acessar aquele recurso. Então, os REA tem uma agenda para a Unesco, acho que é importante, no sentido de garantir acesso a material de qualidade nas mais diversas condições, em todos os idiomas possíveis, em contextos culturais diversos, em situações de refugiados, nas situações mais difíceis e mais complexas, você conseguir levar conteúdo de qualidade e oportunidades de formação. Eu acho que esse é um pouco o olhar que tem nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que ajudam a embasar essa agenda tão forte por trás dos REA, que leva a 2019 agora a possibilidade de uma recomendação da Unesco para recursos educacionais abertos, para que todos os Estados-membros da Unesco tenham a obrigação de reportar o que estão fazendo em torno dos REA, o que seria um grandíssimo avanço nessa área, né, para que todos os estados consigam avançar políticas nessa área. Né? Só para deixar claro, ele é um pilar, né? Ele é um pilar do objetivo número 4. Do desenvolvimento sustentável, que faz parte da agenda para 2030. Exato. E o Brasil é signatário aí desse acordo. Sim. Né? Tá certo. Com certeza a gente vai voltar a falar disso, porque é um assunto estratégico, não só para o Brasil, para o mundo inteiro. Posso falar, Você quer mostrar, Murilo? né, Quero Priscila? mostrar esse livro, que ele foi lançado ano passado. É um livro feito para gestores, não só gestores públicos, mas gestores de instituição educacional, privadas, organização não governamental. E a gente vai falar aqui um pouco desse contexto da sociedade digital, por que a gente está falando de educação aberta, como implementar uma política de educação aberta, que envolve aspectos pedagógicos, técnicos e jurídicos, que a gente falou bastante aqui no programa. E esse livro está disponível, educadigital.org.br/guia EA. Todo mundo pode baixar. Tá certo, Priscila, Theo, muito obrigado. Obrigada aos dois. Fica a dica para você fazer o download, a gente colocou aqui o endereço na tela, educadigital.org.br, você acha lá o guia. O Salto para o Futuro de hoje termina aqui. Agradecemos mais uma vez as presenças da diretora executiva do Instituto Educa Digital, Priscila Gonçalves, e do professor da Faculdade de Educação da UNB, Theo Amiel, que coordenou a Cátedra Unesco de Educação Aberta na Unicamp.
Se você quiser saber mais sobre os programas, precisa ficar ligado nas redes sociais da TV Escola. Estão aqui na tela os nossos perfis no Twitter, no Instagram e no Facebook. E você já pensou em contar pra gente por que acompanha o Salto? Basta gravar um vídeo curtinho com o celular mesmo e mandar pra cá. Queremos saber sobre essa história, hein? Conta pra gente. Bem, até o próximo Salto. O nosso encontro, você já sabe, é aqui na TV Escola, porque, claro, é bom saber. Tchau. Tchau.